queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou ou não estou a cara da realeza? Então, por que eu estou trajada assim? Para nós estudarmos literatura, que tudo tem a ver com os meus trajes. Reis, rainhas, o abuso da igreja com muito poder, a própria burguesia que humilhava. Ai, professora, mas hoje continua humilhando os menos favorecidos. Sim, mas naquela época era fora do comum. Então, com essa matéria de literatura, que é a arte de escrever, vocês vão aprender tantas coisas muito interessantes. Mas, professora, aí no decorrer, muitos alunos perguntam assim, mas como literatura parece com artes, parece com história, tem necessidade? Tem. Por quê? Porque história, ela mostra os acontecimentos, e a literatura é o relato, são as palavras desse acontecimento, as denúncias, do abuso da igreja, do abuso do poder, do abuso dos reis, das rainhas, até chegar ao mundo atual, vocês vão aprender por que nós chegamos à democracia. Tudo isso por causa da história que aconteceu, por causa da literatura, das artes, tá? Então vamos ver agora. Bom, como eu disse para vocês, a literatura, ela é chamada de arte literária e é considerada mimese. O que é mimese? É a imitação. Engraçado, sabe essa historinha de memes? Ela veio dessa palavra, mimese, que significa imitação. Então, naquela época, eles queriam imitar a realidade. De que forma? Através das artes, das pinturas, das músicas, dos poemas, das poesias. Tudo isso eles colocavam em palavras, em obras de arte. E aí, temos aqui, ó, arte literária mimes, imitação, é a arte que imita pela palavra. Quem disse isso foi Aristóteles, que vocês devem estar estudando em filosofia, sociologia, que contribuiu muito para a nossa literatura, ok? Então, nós temos aqui, ó, a literatura é uma das manifestações artísticas do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, dentre outros. Ela representa a comunicação, a linguagem e a criatividade, sendo considerada a arte das palavras. Pois é, então vocês vão ver aquelas questões de Shakespeare, lembra de Romeu e Julieta, aquela história linda de amor, né? Vocês se imaginam os pais de vocês escolherem com quem vocês vão casar, vão namorar? Pois assim era naquela época. E aí os amores proibidos, eles vinham através de poemas e de poesias, as declarações. Então vocês vão ver agora a introdução sobre a literatura. Vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre a origem da literatura. A literatura é uma das principais expressões humanas. O termo literatura vem do latim literis, que significa letras. Então, quando tudo começou, a criação do alfabeto, o estudo das letras, para criar a formação das palavras, tudo isso já se adequa à literatura. Aí vem os escritos, por isso que nós temos as revelações de tudo que ocorreu no passado. Inclusive, naquela época também, quando o poder estava com a igreja, e todos queriam saber, né, que interpretação é essa que a igreja fazia, que só podia fazer o que ela mandava, né, o que ela comandava. E aí eles começaram a querer entender a Bíblia. E aí tinha uma curiosidade de poder lê-la. Sabe o que acontecia? Os padres dizem, né? Os padres colocavam veneno nas páginas, porque a gente não ia folheando assim e passando o dedo, colocava veneno ali para que ninguém pudesse ter esse entendimento, essa outra interpretação além da deles. Malvadeza, né? Mas era assim. Então vamos lá. O termo, vamos lá. No princípio, teve a finalidade de estudo e aprendizado das letras, mas com o tempo passou a indicar uma manifestação artística. Bom, gente, com o tempo é o que eles falaram, né? Só era estudar letras, só era formação de palavras, mas aí começaram a surgir relatos, denúncias através das escritas, e aí começou a surgir a questão da literatura, certo? E agora a gente vai ver sobre estilos literários. Vamos lá.
Claro, gente, mas vocês vão ter todo esse material aqui lá na plataforma, tá? Os estilos literários, eles dividiram em vários nomes. Por que isso? Não sei, os literários mesmo, e quando eles fizeram a questão das obras, essa diferença entre datas, uns colocavam, chamavam de movimento, outros de escolas, outros de estilos, mas enfim, eles dividiram por anos, né, as questões dos séculos, para dizer o que aconteceu em determinada situação para nós chegarmos à evolução, inclusive do que somos hoje, da questão da democracia, da questão por que uma mulher hoje pode, por exemplo, trabalhar, que não podia, né? Antigamente só servia ao senhor dele, ao marido. Então as coisas foram evoluindo a cada século que foi passando e a literatura contribuiu para isso. Então, olha só, vocês vão ver sobre o quinhentismo, que foi quando, na nossa próxima aula, dizem, né, que os portugueses descobriram o Brasil, mas nós já sabemos que descoberta foi essa, sendo que já tinha habitantes, que eram os índios, né? Vamos dizer que isso é balela, esse descobrimento do Brasil aí, que ele já estava descoberto, ele já tinha índios habitados. Então, nós temos também a questão do barroco, do arcadismo, do romantismo, do realismo, simbolismo, pré-modernismo e o modernismo, que também é considerado até nos anos de hoje, que é chamado de contemporâneo. Ok? Para dar continuidade à questão da literatura, quando nós formos estudar cada passo, vai ser muito importante que vocês saibam a linguagem que ela é utilizada, tá? Principalmente porque o que mais se destaca dentro de literatura são as questões dos poemas e das poesias, né? Onde lá tem principalmente a questão da paixão, a paixão por tudo, seja por pessoa, né? Seja pela natureza. E aí, o que vai ter lá? A questão da linguagem conotativa. A linguagem conotativa nada mais é do que o que vocês viram na aula passada, que são as figuras de linguagem, a questão das metáforas, que são as comparações, a hipérbole, aquele exagero, né? Que eu falei que vocês são pura hipérbole. Então, esse tipo de linguagem pessoal, com sentimento, subjetiva, o autor vai expor nas obras deles, através das poesias, através dos romances, das peças teatrais, usando muito essa questão da linguagem conotativa. Mas só para vocês lembrarem que existe a linguagem literária e a não literária. A literária, ela é diretamente ligada com a conotativa, e a não literária, denotativa, de verdade, aquela que não tem opinião, só tem a informação, certo? Então, temos aqui, ó, literária, linguagem conotativa, linguagem com muitas interpretações. Cada pessoa interpreta de um jeito. Já a linguagem denotativa são textos informativos, textos que têm somente uma interpretação, que é no caso de uma bula de remédio, é no caso das leis, é o caso de uma receita de bolo, ok? Então, lembrando, linguagem literária e não literária, mas a mais utilizada na literatura é a literária. Outro assunto também que vocês vão ter que saber nessa questão da literatura é sobre os gêneros literários, porque eles foram divididos para um entendimento melhor, que ele existe o narrativo, que é chamado também de épico, tem um lírico e tem um dramático. O narrativo, o que é o narrativo? Ela mostra a história do mundo externo, tudo que aconteceu, as histórias, os grandes heróis, os grandes romances, Romeu e Julieta, tá? Então eles vão contar, tá? Vão contar essa questão como aconteceu. O lírico nada mais é do que são as poesias, os poemas. Tá? Então, tudo que é contado em versos e estrofes torna-se um gênero lírico. O dramático nada mais são do que os teatros, né? Aquela coisa de novela, coisa de teatro. Ah, professora, mas e Romeu e Julieta? Calma. Se ele tiver transformado em peça teatral, ele trata-se realmente do gênero dramático. Mas se ele for contado apenas uma história, ele torna-se narrativo. Então, cuidado para não confundir na hora que vocês verem a estrutura de um texto, ok? Se ele estiver em forma dramática, ele vai ter lá a questão dos parágrafos, né, acompanhado com
travessões. Tudo bem? Para complementar, então, tem aqui, ó, gênero narrativo ou épico, que são, épico vem de época, então são histórias daquela época, aqueles fatos históricos, aquelas histórias dos grandes heróis, mostram um mundo externo, a narração de uma história. O lírico, autor descrevendo seus sentimentos ligados à poesia, né? Ele vem em versos e estrofes. Gênero dramático são textos feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Principal produção é o teatro. Então, gente, o que nós vimos aqui? Tá? É só apenas uma introdução sobre a literatura, né? As linguagens que vocês vão utilizar, vocês vão ver durante a questão dos períodos das escolas literárias, quintismo, barroco, e aí vocês vão entender por que a literatura é importante, por que a literatura surgiu, justamente porque a literatura é a escrita. Foi através dela que nós tivemos conhecimento da história, foi através dessa arte também que nós conhecemos, até as obras artísticas, as músicas, tudo surgiu por relatos. Esses relatos foram escritos. Essa escrita é chamada de literatura. Todo esse material está na plataforma, tem uma atividadezinha lá também. E aí nós vamos nos ver na próxima aula com uma das escolas literárias, tá bom? Tchau!